Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do LaCast. Eu sou o Rodrigo Santos, o seu host. Hoje eu tô aqui com o Lucas Lisboa, meu co-host. Tudo bem, Lucas? Ô pessoal, tudo tranquilo com vocês? E hoje a gente tá aqui com o professor Rodrigo Paes. Tudo bem, professor? E aí, tudo bom? Beleza. Bom, eu também tô aqui com o Maxel. Tudo bem, Maxel? Olá, tudo bom, Rodrigo? Bom, pessoal, continuando aqui a nossa série de episódios focados nos laboratórios do IC, hoje a gente vai focar no ED, no Centro de Inovação ED. A gente conta para o professor Rodrigo Paes, que é um dos coordenadores e cofundadores lá do ED, e a gente vai falar um pouco sobre como é o laboratório, o que é que eles produzem, como é que o pessoal entra lá. E também falar um pouco sobre o professor, onde é que ele estudou, o que é que ele fez de pesquisa durante a carreira dele, o que é que ele está fazendo de pesquisa agora, e quais as dicas que ele pode dar para vocês, alunos que podem estar chegando agora no curso, ok? Bora lá para o episódio. Iniciando aqui o episódio sobre o ED, nada mais, nada menos importante que a gente explicar como é que funciona o grupo, quais são as linhas de pesquisa, extensão, estrutura interna. E aí, professor, como é que o ED funciona? Na verdade, a gente foi criado ali no comecinho de 2016, e a gente já nasceu assim com essa visão e essa missão de fazer projeto com indústria. Então, assim, a gente não era assim o meu laboratório de pesquisa, do William, do Tiago, do Davi, do Rodrigo Peixoto, do Márcio, do Badu, não era o laboratório de um professor ou de outro que de repente começou a fazer projetos com empresa. Cada um tinha a sua iniciativa na época, e aí assim, a gente decidiu criar o ED com esse objetivo específico de fazer projeto com indústria. Então, aproveitando alguns incentivos fiscais que algumas empresas possuem para fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento, e a gente saiu correndo atrás desse mercado, que era um mercado que a UFAL não explorava, e assim, a gente tem concorrentes, vamos dizer assim, ou universidades próximas, né, institutos de pesquisa que já faziam uso desse recurso há muito tempo, por exemplo, a UFPE, a UFCG, são vizinhos nossos, né, praticamente aqui, e já faziam uso desse recurso, e a gente saiu do zero para tocar assim, para o tamanho atual, né? A gente hoje já está com mais ou menos 80 pessoas aí na equipe trabalhando nesse projeto de desenvolvimento, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aí agora, assim, tecnicamente, o que a gente faz, a atuação é bem variada. Tanto do tipo de sistema, a gente faz desde projetos de automação industrial, de indústria 4.0, a gente tem desenvolvimento de sistema de software, né? Tanto para a linha de mobile, para web, tem um foco grande, recente, assim, na área de inteligência artificial, principalmente com visão computacional, assim, a parte também de processamento de linguagem natural. A gente tem atuado também com muito projeto na linha de internet das coisas. Assim, tecnicamente é nessa linha assim, que a gente tem atuado. Perfeito, professor. E quanto à estrutura interna, os grupos, como é que é dividido o pessoal, quantos alunos você tem? Vamos lá, como é que funciona, né? A gente tem uma estrutura aqui de prospecção de projetos externos, então assim, é muita sola de sapato que a gente gasta. A gente vai lá, bate na porta das empresas, apresenta o que é basicamente assim, o que é a UFAL, muita gente em outros lugares não conhece bem, ou às vezes nem conhece. Às vezes o pessoal sabe direito onde é que fica Maceió. Aí, então a gente vai lá, se apresenta, mostra o portfólio assim, de projetos que a gente já executou, basicamente tentando mostrar assim, que a gente é capaz de executar os projetos, que a gente já tem experiência na execução desses projetos. E aí a gente escuta a dor da empresa, vê quais são os problemas que eles têm lá na linha de produção, muitas vezes, ou às vezes é um problema na área administrativa, às vezes é um problema de otimização, e aí a gente propõe algum esboço de solução, e a partir daí a gente inicia uma negociação para fazer um acordo de parceria que tende assim, para resolver o problema daquela empresa específica.
Então, assim, como é que a gente está estruturado? A gente tem esse braço de abordagem, vamos dizer assim, comercial, para prospectar projetos, para o FAO, né? Na verdade, isso tudo a gente vende ao FAO, e aí a gente executa dentro do Edge, né? E aí, internamente, a gente tem um conjunto de professores, que são, assim, os líderes técnicos e às vezes fazem a gerência dos projetos. Aí os professores, eu já até citei antes, mas é o professor Márcio Ribeiro, o Balduino, o Rodrigo Peixoto, o Davi Bibiano, o Tiago Vieira, né? Não sei se eu falei, e comigo são 7, né? E aí a gente tem gerentes de projeto, que às vezes são ex-alunos nossos, às vezes são profissionais de mercado contratados, e a gente tem a equipe técnica, que aí ela é composta por muitas vezes um líder técnico, que é alguém com muita experiência já de desenvolvimento. A gente tem os nossos líderes que têm mais de 15 anos de experiência já com desenvolvimento, e desenvolvedores, aí tem front, tem back, front-end, back-end, tem designer, tem toda essa parte, e tem os alunos, claro, a gente sempre conta com os alunos do IC. Aí, assim, a participação dos alunos, ela varia muito de acordo com o projeto. Muitas vezes o aluno não entra na linha de frente, né? Numa linha crítica do projeto, porque a gente entende também que, assim, a prioridade na fase de aluno dele é a formação dele. Então, a gente não pode sacrificar o estudo dele. Então, a gente coloca responsabilidades, mas também ele não é o principal responsável técnico do projeto. Até porque ele falta experiência também. Então, a ideia é muito que o aluno aprenda, tanto a parte de skills técnicos, né, quanto a parte de soft skills. Quer dizer, como é que esse aluno tem que se comportar no ambiente profissional, como é que ele lida com o cliente, como é que ele se comunica com o cliente, como é que ele trabalha em equipe, a questão da persistência, a questão da motivação própria, a organização de trabalho, tudo isso a gente tenta dar um suporte e a gente avalia também, né, para a questão. Então, assim, hoje é essa estrutura de equipe que a gente executa os projetos. A gente tem também toda a parte burocrática, vamos dizer assim, todos os processos burocráticos mapeados e resolvidos internamente. A gente tem consultoria para a gente entregar os relatórios. E assim, é basicamente dessa forma que a gente está estruturado para executar os projetos. Professor, por se tratar de projetos que envolvem o público externo, geralmente, né, indústria e outros agentes de mercado, como essa relação entre a universidade e eles? Tem uma relação de cobrança muito forte, tem uma relação de prazo, uma relação mais tranquila? Como é essa ponte criada? Rapaz, assim, vamos lá. Primeiro aspecto aí da sua pergunta normalmente existe uma grande desconfiança da indústria, do mercado, com a capacidade de entrega da academia e com os prazos da academia. E assim, essa desconfiança ela é justificada, porque na maioria das vezes os objetivos eles estão desalinhados. Então, a indústria tem demanda que, assim, de prazo, de mercado. Às vezes você tem que sair do zero e entregar um produto em 1-2 meses. E isso, dentro da universidade, você tem outras atribuições, né? Você tem a questão de descoberta do conhecimento, assim, de evolução do conhecimento, que é a pesquisa. Você tem o aprendizado, você tem outros aspectos que, às vezes, isso é conflitante. Essa demanda de tempo com essa demanda essa pressão, né? Então, assim, há uma desconfiança, e essa desconfiança ela é verdadeira, e ela é alimentada ainda por tentativas de interação da indústria com a academia, com grupos que não estão estruturados para executar projetos com a indústria. Então, isso retroalimenta essa desconfiança, porque esses projetos com certeza vão falhar, se o grupo não estiver muito alinhado para a execução desses projetos. A gente, desde o começo, como a gente já se estruturou para isso, assim, a gente já nasceu com essa missão, então todos esses valores de pontualidade, de compromisso com deixar a satisfação do cliente, de transparência, isso tudo a gente criou desde o início e a gente vem mantendo a execução dos projetos. Então a gente tem projeto aqui, por exemplo, de 2 meses de duração. É tiro curto, é rápido, é pressão.
a gente leva a cobrança aqui na hora que a gente fecha o acordo de parceria, a gente deixa de ser assim não é uma relação de fazer uma pesquisa, vamos ver o que é que dá, não. A gente tem que entregar, tem prazo, tem acordar, a gente leva pressão nas reuniões, leva esporro quando faz coisa errada. O clima fica tenso, como fica, porque imagina, se todo mundo sob pressão, a pessoa que contrata o projeto, ela arrisca, né, uma parte da carreira dela também, porque ela tomou a decisão de colocar um dinheiro considerável da empresa dela numa universidade em Alagoas, né? Então isso gera um risco também para a carreira dele. Então ele fica sob pressão de entregar resultado. E a gente também tem uma responsabilidade muito grande. A gente já executou mais de 50 projetos de 2016 para cá. E a gente tem uma responsabilidade muito grande em não errar. Porque se a gente erra, se a gente falha, se a gente não entrega o resultado, se a gente falha na comunicação com o cliente, se a gente falha em tratar o cliente como cliente e realmente se preocupar com a dor dele e tentar resolver, se a gente falha, a gente perde a reputação. E a reputação é aquela coisa que você demora uma vida para construir, mas você destrói ela rapidinho. Então isso é uma preocupação constante. Assim. Então, acho que respondendo a sua pergunta, ela é muito interessante a execução desses projetos, porque são produtos que vão para o mercado, vão ser utilizados. Por outro lado, por ir para o mercado, por ser utilizado, por ter impacto na receita ou impacto na diminuição de despesa, assim, por ter um impacto direto no negócio da empresa, a pressão também é muito grande. Perfeito, professor. No site do senhor aqui, o senhor tem... vocês apresentam 3 linhas principais, que é justamente desenvolvimento, teste, pesquisa e prototipação, treinamento e consultoria, certo? E isso. Aí... Teria como o senhor já falou um pouco no início, a parte de pesquisa e prototipação, com contato com o cliente também. Achei como se eu descrever um pouco mais para os alunos que estão chegando agora, porque o pessoal está caindo agora no mundo da programação, não sabe, tipo, toda a questão de desenvolvimento de projeto, parte de testes, e prototipação e essas coisas. Tem como o senhor descrever um pouco? Vamos lá. Assim, 95%, vamos dizer assim, dos projetos da gente aqui são projetos de desenvolvimento. E aí, assim, desenvolvimento aí a gente chega muitas vezes na fase de produto final, do software que vai ser colocado em produção, etc. Ou às vezes um hardware que vira um produto para a empresa comercializar, ou a gente faz uma melhoria no hardware que a empresa já tem. Então esse é um cenário, 95% está aí nessa linha. A gente tem uma parte de treinamento, capacitação. Por exemplo, a gente agora está com alguns cursos abertos. A gente está fornecendo cursos aí de inteligência artificial e Big Data, em parceria com a empresa, a Huawei, né? Que não sei se vocês já viram, mas está aberto aí, a gente tem turmas para os nossos alunos fazerem o curso, capacitação, etc. Aí normalmente a empresa, ela contrata assim, esse tipo de projeto de treinamento quando ela tem interesse na divulgação daquela tecnologia ou de um determinado produto. Então, por exemplo, no caso da Huawei, ela tem interesse em popularizar, né, toda a parte de inteligência, a parte de inteligência artificial que ela tem. E aí a gente montou o curso que tem tanta parte teórica, mas também tem a parte de tecnologias específicas da Huawei. A cloud deles, a API de acesso, etc. Então, assim, essa é a natureza dos projetos. Para quem está começando, internamente, né, é óbvio que para desenvolver cada um desses projetos, a gente tem uma estrutura de desenvolvimento. Então, a gente usa lá o controle de versão de código, com toda a parte de gerenciamento no Git, tem a parte de desenvolvimento, metodologias ágeis, a gente faz daily meeting, a gente tem os boards de planejamento, a gente tem o sprint planning, a gente tem a parte de testes automatizados nos projetos. Tá? Aí os testes automatizados são desde testes funcionais a testes unitários, a gente tem alguns sistemas testes manuais também, e o ciclo de desenvolvimento, ele normalmente ele é assim, iterativo incremental, né?
de acordo com as metodologias ágeis, e a gente geralmente faz a reunião com o cliente, a partir daí a gente gera um conjunto de protótipos de tela, e aí a gente tem os designers aqui, aí o foco dessa além de capturar bem o entendimento da demanda do cliente, o designer, ele tem um trabalho muito importante, e é muito difícil da gente encontrar designers com essa habilidade, com esse conhecimento, que é você focar na experiência do usuário com o sistema, ou seja, ele ser capaz de entender o fluxo e projetar aquela funcionalidade, a resolução daquele fluxo no sistema de forma a que fique uma interação suave, com o número de cliques minimizado, sem gerar dúvidas na interface. Assim, achar designer que faça a tela bonitinha, a gente acha, até com relativa facilidade. Agora, o designer que é capaz de entender o problema do usuário e gerar uma interação, assim, uma experiência de uso, a partir daquele problema, conseguir codificar aquilo numa tela, num conjunto de telas, numa sequência de interação, no componente visual, isso aí é bem mais difícil. Por sorte, a gente tem os designers aqui a dedo, assim, que estão funcionando, mas a gente precisaria de mais, inclusive. E aí, assim, é isso, assim, o fluxo, como é que a gente faz os projetos, né? Então, para quem está começando, assim, focar em aprender a desenvolver bem, aprender tecnologia, algumas, não precisa virar um especial, porque assim, a gente tem projetos de várias tecnologias diferentes, a gente tem clientes em .NET, a gente tem clientes em Java, tem em Python, a gente tem projeto em C, C++, tem tudo. E cada cliente tem uma demanda. A gente, na verdade, pra você ter uma ideia, normalmente a gente começa a discutir o escopo, faz tudo, e só depois a gente se preocupa com isso, porque mudar a tecnologia é tão natural e assim, é uma habilidade que os desenvolvedores têm que ter. Então, esquece esse negócio de amar e odiar determinada coisa. Você tem que ser flexível e se adaptar a qualquer linguagem, qualquer framework. Agora, é óbvio que você ter uma experiência num tipo de framework, por exemplo, você já ter feito algum sistema web usando um front-end, um Angular, JS, um Vue.js, e ter feito no back-end usando alguma coisa do Spring Boot ou sei lá, o Drop Wizard no back-end, ou se for o Python, já ter feito alguma coisa no Django, porque você ter ou React, né, ou React Native, se tiver feito alguma coisa para mobile, ou seja, você ter a experiência em pelo menos um deles é muito importante, porque aí você consegue chavear depois os conceitos para uma coisa parecida, análoga, né? Perfeito, professor. Chama essa parte que você falou aí rapidinho, Lucas. Essa parte que você falou não ter algo preferido, realmente é algo que eu até falo bastante pro meu ciclo social e até pro pessoal aqui que escuta o podcast, que é ter esse certo fanatismo com framework, com linguagem, com nada na computação. Pode falar, Lucas. Professor, aproveitando o gancho da Huawei, a gente está vendo nos noticiários uma série de problemas diplomáticos entre o governo federal e a China, né? Inclusive, foi noticiado que o próprio presidente Bolsonaro estaria cogitando proibir a rede 5G da Huawei. Esses problemas do governo federal e diplomáticos influenciam a relação do Edge com a Huawei? Não, de jeito nenhum. Assim, Lucas, assim, uma coisa que eu aprendi assim, você só deveria se preocupar de verdade com aquilo que você tem alguma possibilidade de agir, né? Então, assim, responder a sua pergunta é não, e aprofundando um pouco mais a sua pergunta, isso gera alguma preocupação em mim, assim, zero, entendeu? Eu não posso fazer nada, é uma coisa que está totalmente fora da minha alçada. O que a gente tem que estar sempre pronto, isso em qualquer aspecto da vida, é a gente ser capaz e aceitar mudanças e se adaptar. Então hoje está assim, está funcionando, a gente tem uma relação muito boa com a Huawei e espero que continue assim. Se um dia se mudar, a gente se adapta e bola para frente. Assim, não me preocupa em nada isso. Mas eu acho que hoje não afeta em nada, a gente tem uma relação super boa, a gente tem vários projetos, a gente não tem só isso. A gente tem um projeto, por exemplo, da Huawei em parceria com o Marcel Shop, que a gente está desenvolvendo um sistema para eles na parte de análise de imagens,
para identificar informações importantes de movimentação de clientes no shopping, para usar essas informações para comercial e marketing, por exemplo. Onde é que você posiciona, onde é que as pessoas mais andam no shopping, e a partir daí você, por exemplo, ter preço diferenciado para quiosque, né? Ah, não, nessa região aqui o pessoal tem um fluxo maior de pessoas, então um quiosque aqui seria mais caro. Ou ali no final que não anda mais ninguém, vamos fazer uma promoção. Ou não, nessa parte aqui anda muita criança, então nesse lugar aqui a gente vai botar um quiosque de criança. Então esse tipo de coisa a gente está fazendo em parceria, os projetos estão indo super bem. Perfeito, professor. Continuando aqui, eu queria saber quais os projetos do grupo estão em andamento. Eu vi aqui que tem Foodpedia, que vocês colocaram no site de vocês, tem o Prime Eat, tem o próprio e tão famoso Hux, que todo mundo que é do IC ou de outras faculdades já passou por ele, né, e utilizou bastante. Quais que estão em andamento, quais que já foram finalizados, quais que vocês têm mais carinho, quais são? Rodrigo, esses aí são projetos assim até antigos, né? Por exemplo, esse do Foodpedia não foi feito pelo Ed, tá? Isso foi de uma experiência minha, assim, pessoal, quando eu estava na PUC. A gente pode até falar um pouco disso mais tarde. Uhum. Mas foi um projeto feito pela PUC, quando eu estava lá. Entendi. No laboratório de engenharia de software. Agora, hoje a gente está com 19 projetos em paralelo, executando. São projetos com Asus, com Huawei, com a empresa Toledo, com Prisma, Bom, porque eu não vou lembrar de tudo aqui, mas tem 19, né? São 19 projetos em paralelo. Assim, eu tenho percebido o seguinte, cada ano, não, assim, de forma progressiva, a gente vem fazendo projetos, a gente tem projeto com a Epson também, um cliente grande aqui, mas são projetos que estão ficando cada vez mais complexos. Eu já andei refletindo para entender melhor, assim, porque você falou do carinho, né? Então a impressão que eu tenho é que cada vez mais a gente está fazendo projetos mais legais, assim, mais complexos, mais desafiadores, e ao mesmo tempo aumenta muito a responsabilidade, porque aumenta a expectativa de entrega de valor, né? No início a gente fazia projetos mais simples, mais parecidos com o sistema de informação, e a gente colocava alguma inteligência ali, uma regra de associação básica, um sistema especialista, usando análise de dados mais simples, e agora não, a gente está fazendo coisas como inspeção virtual remota, que a pessoa vai para a fábrica e coloca um óculos na cabeça, e a gente no browser, você fica como se fosse um avatar, né, daquela pessoa lá na fábrica, você interage com ela, você tem todos os problemas de comunicação, a gente tem problemas de realidade aumentada, tem muita coisa de visão computacional, então aí assim, por que está acontecendo isso? Eu não sei se é porque talvez o próprio mercado esteja amadurecendo, essa coisa de inteligência artificial tá bem mais no hype, né? Tá mais todo mundo falando de machine learning, etc. E esse eu acho que pode ser um motivo. Então as empresas acordaram e estão vendo isso com mais possibilidades. Eu acho que talvez um outro motivo é o histórico de projetos que a gente vem apresentando, entregando resultado, e talvez as empresas tenham se sentido mais confortáveis em colocar projetos maiores e com mais responsabilidades para a gente. Então talvez essas duas coisas juntas estejam acontecendo. Mas assim, eu não consigo dizer para você um projeto com um carinho assim, específico, não. A gente tem vários muito legais assim, que estão sendo executados. Entendi, professor. Bom, para encerrar esse primeiro bloco, eu queria saber como é que é feito esse processo de inclusão de novos membros no grupo. O senhor falou que tem muita gente que começou esse trabalho mesmo, mas eu queria focar mais nesse tópico, como é feita a inclusão de alunos do IC dentro do ED. Vocês fazem um processo seletivo, vocês fazem um convite pelo e-mail, vocês entram em contato com um aluno específico, como é que é? A gente... esse é um problema nosso, na verdade. A gente sempre está, assim, já tem mais de um ano que a gente sempre está precisando de gente. Agora mesmo a gente está com as 12 vagas abertas, assim. Mas aí vamos lá, tem dois tipos de vagas. Você tem as vagas para os alunos, que aí
Vamos dizer assim, a gente tem as vagas para as pessoas que ainda não têm experiência, aí a gente consegue inserir no projeto para ele ganhando experiência, a gente apostar que ele vai, no futuro, dar um resultado interessante, e ao mesmo tempo contribuir para a formação daquele aluno. E a gente tem vagas que a gente já precisa da pessoa mais pronta, já sabe que vai sentar lá e produzir. Por que isso? Porque às vezes o projeto é de mais curto prazo, às vezes a equipe é menor, reduzida, então não tem espaço, não dá tempo da pessoa chegar verde lá. Você tem que chegar pronto e começar a produzir. Então, para os alunos do IC, a gente tem mandado e-mail, principalmente para a lista do geral lá, e aí todo mundo que responde, isso cai no nosso e-mail aqui, do RH, e a gente tem uma base de dados. Aí toda vez que tem a oportunidade, a gente verifica de novo na base, ver se tem alguém lá que possa atender, e aí a gente chama, a gente tem chamada, a gente tem um monte de aluno com a gente, acho que tem uns 15 alunos ou 20 bolsistas, assim, nossos agora, talvez até mais. E é assim, para aluno de IC é isso. Em alguns casos, quando o aluno está no finalzinho do curso, ali faltando só o TCC, ou já no último ano, e esse aluno já tem uma experiência assim, comprovada, a gente já tem referência dele, etc. A gente, às vezes, contrata ele como profissional já. Aí coloca ele para atuar como desenvolvedor júnior, que é o nosso cargo de entrada aqui, vamos dizer assim. Aí já paga um valor maior, etc. Aí tem sido assim. Mas o que tem acontecido muito, Rodrigo, que é uma coisa que eu fico até assim, feliz, é que antigamente boa parte dos nossos alunos, assim, quase 100%, na verdade, dos nossos bons alunos, e eles saíam daqui de Maceió, né? Porque não tinha tanta oportunidade. Então, você via muita gente no Rio, Recife, Campina Grande, para fora, São Paulo, até para fora do país mesmo. E muitas vezes as pessoas queriam ficar aqui e não tinha como, né? E a gente tem visto que o ED tem aberto assim, essa possibilidade da pessoa permanecer em Maceió trabalhando em projetos muito interessantes, às vezes mais interessantes do que teria se ele tivesse saído daqui. Já com a remuneração adequada, assim, compatível com o mercado do trabalho, e às vezes eu tendo a oportunidade de fazer até uma pós-graduação, um mestrado no próprio Instituto de Computação. Então isso assim, aí você gera uma massa crítica e um círculo virtuoso muito interessante, porque fica gente muito boa, aí os alunos que entram mais novos têm contato com esses caras que são muito bons, e aí aprendem mais rápido, e por consequência eles vão ficar melhores também, e é uma bola, né? Isso tem gerado uma situação muito interessante aqui, na qualidade das pessoas. E além disso, assim, além do ED, claro, né, a Maceió tem tido também algumas oportunidades em algumas empresas locais, né? Algumas startups, algumas empresas locais também têm feito um excelente trabalho aqui no mercado local. Então, é isso, assim, o processo seletivo é assim, a gente tem vaga, inclusive eu faço a propaganda aqui, que a gente tem vaga aberta, principalmente para pessoas já formadas, tá? Mas também tem para aluno, então quem quiser é só mandar um e-mail para rh@ed.fal.br. Antes de a gente passar para o próximo bloco, eu tenho uma pergunta aqui para fazer, que era o ED, lá em maio, ele foi credenciado pela Embrapa, né? Como uma das 11 unidades que receberiam o apoio do Embrapa. Aí como é que foi esse processo, professor? E o que, na prática, isso acrescenta ao ED? Boa lembrança, Lucas. Assim, vocês conhecem a Embrapa, né? Para agricultura, vocês conhecem, não? Tem uma noção, mas não tem noção como estrutura, como funciona, não. Então, vamos lá. Então, eu vou direto para o Embrapil, mas assim, o Embrapil, o que é? Ele é uma organização social, certo? Que tem um acordo com o governo federal para promover inovação na indústria. Então, assim, é como se fosse uma entidade cuja missão dela é
fazer com que a indústria brasileira se desenvolva. E ela faz isso mediante o credenciamento de unidades Embrapa, né, que ele chama, que são institutos de pesquisa, que demonstrem competência comprovada na execução de projetos com a indústria e na gestão desses projetos. Aí, ou seja, não é só ser tecnicamente bom, você tem que ter toda a gestão adequada. Então, como é que foi o processo? A gente manda um projeto, né, assim, de credenciamento. Nesse projeto, a gente tem que comprovar a experiência. Então, a gente mostrou o nosso portfólio de projetos executados nos últimos 4 anos. Aí, a Embrapa vem aqui. Esse ano foi virtual, né, por causa da pandemia, mas eles vieram virtualmente, né, e fizeram uma auditoria muito, muito, muito criteriosa, abrindo os projetos, vendo como é que é a nossa estrutura de gestão, olhando como é que a gente faz gestão de propriedade intelectual, como é que faz gestão do projeto em si, como é que faz a gestão financeira, quanto tempo a gente demora para assinar um contrato, como é que o reitor aprova, não aprova, como é que a fundação funciona, paga a bolsa, quer dizer, um negócio muito, muito detalhado. A gente passou vários dias nessa auditoria e ao final do processo a gente foi credenciado. Então, qual é o impacto do credenciamento? O credenciamento é como se fosse um selo de qualidade, que é como se a gente tivesse entrado na primeira divisão, vamos dizer assim, dos institutos de pesquisa. Agora a gente está na Série A, né? Brigando com os grandes. A gente está aí do lado de vários outros bem grandes. E aí, assim, a gente ganha esse selo de qualidade, então as empresas já conhecem. Então, quando você diz, aqui a gente tem um selo Embrapi, a empresa já fica mais aliviada. Então, isso comercialmente é uma vantagem, principalmente para a gente que está assim, afastado dos grandes polos, né? Então isso é uma grande vantagem. E além disso, a gente tem uma contrapartida financeira que a Embrapa aporta no projeto. Então, vamos supor que a empresa queira fazer um projeto com a gente e o projeto seja de R$150 mil. A gente avalia aqui, o projeto custou 150 mil. Se a gente for unidade Embrapa, a empresa não precisa pagar os 150 mil, ela só paga 100 mil. E o Embrapa paga 50 mil. Entendeu? Aí a UFAL recebe os 150 mil, sendo que 50 mil viriam da Embrapa e 100 mil viriam da empresa. Agora é importante dizer que assim, o fato de ter Embrapa não significa que a gente tem dinheiro para a gente gastar num projeto que a gente quiser, não. A gente tem que continuar indo atrás da empresa, a gente tem que fechar o projeto com a empresa, e aí depois que a gente fecha o projeto com a empresa, é que a gente pode contar com esse cofinanciamento da Embrapa. E a gente tem uma limitação, o projeto tem que ter alguns critérios de enquadramento, tem que ter inovação, e a gente foi credenciado em 3 linhas. Então, o projeto tem que ser, para ser enquadrado como Embrapa, tem que ser ou na linha de aplicações de inteligência artificial, ou na linha de sistemas embarcados, né, ou na linha de automação industrial. São as 3 linhas que a gente pode executar projetos assim, no contexto da Embrapa. Então, melhorou muito a nossa atratividade comercial, e agora a gente tem essa parte financeira, e a gente também tem esse selo de qualidade. Então, a expectativa agora é que a gente cresça ainda mais. Bom, continuando aqui, a gente quer saber a carreira do senhor, onde é que o senhor estudou, quais qualificações o senhor fez, quais sua agenda de pesquisa durante o período de graduação e agora. Quem é o professor Rodrigo Paes? Bom, eu estudei na UFAL, né? Fiz a graduação aqui, terminei em 2000, comecei em 2003, 99 a 2003. E depois aí eu fui fazer mestrado no Rio, na PUC do Rio, lá no Laboratório de Engenharia de Software, e o doutorado eu fiz lá no Rio também, na PUC do Rio. Então eu fiz o mestrado de 2003 a 2005 e o doutorado de 2005 a 2007. Acabei antecipando um pouquinho o período do doutorado, acho que eu fiquei de saco cheio já de fazer o doutorado, fiz mais rápido do que os 4 anos. E aí, assim, naquela época, o foco era sistema multi-agentes, era o que eu gostava na época, então
tanto o mestrado, na verdade, tanto o TCC, o mestrado, o doutorado, foi assim, na linha de sistemas multiagentes, mas assim, sempre com viés de engenharia de software, né? De organização de forma de trabalho, de tentar reuso, os conceitos de engenharia de software. Então, mas durante o mestrado e o doutorado, eu já comecei a fazer na PUC o que eu basicamente faço aqui hoje, que é esse meio do campo aí entre a empresa e a academia. Então, no período que eu estava lá, eu fui gerente de tecnologia lá do Laboratório de Engenharia de Software da PUC, então junto com um amigo meu, o Gustavo Robicher, a gente tocava essa parte de projetos com empresas lá, e só que lá e foi nessa época aí que a gente fez projeto, por exemplo, com a Globo.com, que aí foi onde saiu o Wikipedia, Banco Central, vários projetos assim, em parceria. E então, assim, sempre era uma parte que me atraía, né? Essa questão de interagir com o mercado e, ao mesmo tempo, usar a academia para isso, né? Você poder fazer projetos mais inovadores, ter um pouco mais de risco, né, no projeto, que o projeto na academia ele tem naturalmente um pouco mais de risco quando você traz inovação, risco assim do resultado eventualmente não ser exatamente do jeito que você estava esperando, porque você vai ter que explorar caminhos que você não sabe a priori, né. E aí nesse período também eu comecei um pouco de empreendedorismo, né, eu tive uma empresa, na verdade eu tive 2 empresas lá na época, mas assim, a PrimeUp, que existe até hoje, é uma empresa de consultoria em engenharia de software. A gente foi um período muito interessante, assim, tanto na parte administrativa, para aprender como é que toca uma empresa, como é do zero, né? A gente saiu do zero, tanto na parte comercial. E também na parte técnica, gerenciamento da equipe, como é que a gente faz o produto, como é que vende a consultoria. Eu atuei tecnicamente também em vários desses projetos de consultoria. Então foi uma experiência muito, muito, muito interessante. E em paralelo a isso também, eu tive algumas experiências acadêmicas. Eu fui para o Canadá 2 vezes, durante o mestrado e durante o doutorado. Uma vez, assim, passei 2 períodos lá, o primeiro período de 5 meses, outro período de 2 meses. Passei um período na França, também lá em Paris, a gente estabeleceu uma cooperação com o laboratório lá de Paris 6, no Instituto Pierre-Marie Curie. E aí, assim, foi eu e também o Guga, né, esse meu amigo, a gente foi lá com a missão de estabelecer um plano, né, de cooperação científica da PUC, do laboratório da gente da PUC do Rio com esse laboratório lá em Paris. E aí, enfim, depois disso eu continuei atuando no mercado. Quando foi em 2009, 2008, no finalzinho de 2008, surgiu a oportunidade de fazer o concurso, surgiu o concurso para aqui, para Maceió. Eu resolvi voltar para ganhar metade do que eu ganhava lá, vai voltar para a terra natal e ficar perto da família e tal, e a carreira de professor, que era uma coisa que eu sempre tinha planejado, assim, desde a graduação. Eu sempre tive queria ter essa possibilidade de voltar para cá e ser professor do Instituto de Computação e tal. E aí pronto, eu voltei, 2000 Bom, aí de lá para cá, o que aconteceu? Eu tentei trazer alguns projetos para cá, tá, para executar esses projetos de desenvolvimento, deu tudo errado. Assim, o instituto não estava maduro, eu não estava maduro, não tinha outros professores assim que eu chamei para participar junto comigo. Então, foram 2 anos executando o projeto. Eu trouxe o projeto do Banco Central, Furnas, Eletronuclear, Ingresso.com, mas junto com a PUC, né? Então, a PUC executava lá, eu executava uma parte aqui, mas eu acabei... Para resumir a história, a gente trabalhou 2 anos, eu trabalhava aqui na UFAL, virava à noite aqui para tentar entregar as coisas, e a gente tem uma equipe pouco madura, então não dava conta, né, das demandas. Hoje em dia o instituto está muito diferente, os alunos estão muito mais qualificados, a gente já consegue fazer o ED do jeito que a gente faz hoje, né? A gente consegue entregar porque vocês são bons, né? Os alunos são bons e os professores também, muito professor bom, um volume maior de massa crítica, então hoje a gente já consegue fazer isso com muito mais tranquilidade. Bom, aí depois eu tive uma experiência como gestor público aqui na direção do NTI, aqui da UFAL, durante 2 anos. Depois eu passei um período aí
de calmaria de 1 ou 2 anos, que eu escrevi livro, plantei árvore, tive filho. Calmaria. E aí depois, finalzinho de 2015, 2016, a gente abriu o Ed e aí eu tô aqui com essa iniciativa desde então, a gente crescendo. Eu acho que trazendo muitos efeitos positivos para o Instituto de Computação, para a UFAL, para mim, né, pessoalmente também, assim, é muito gratificante ver os resultados. Acho que é isso. Perfeito. Lucas, tinha uma pergunta? Bora para a última, né, para finalizar, Uhum. que é quais dicas o senhor dá para o pessoal que está entrando no curso agora, né? Uhum. Principalmente o senhor, que é professor de IP1 e também professor PA, né? Até então, professor. Rapaz, olha, a dica, se fosse para resumir assim, uma dica simples, é persistência. Às vezes a gente vê o aluno, às vezes, muito inteligente, não é esse cara, assim, só o fato de você ser inteligente não garante nada. Só o fato de você aprender uma coisa rápida não garante nada de sucesso. Né? Então, a persistência, a persistência no longo prazo, ela talvez seja a característica que eu considero mais importante. Assim, mesmo que você tenha dificuldades, se você for um pouquinho, todo dia, ali de forma organizada, persistindo, seja lá o que for que você queira fazer, vai dar certo. Assim, todo dia você fazer alguma coisa. É parar de ficar falando, parar de mimimi, parar de não sei o quê, parar de reclamar das coisas. Não, bicho, deu errado, assuma que a culpa é sua, mesmo que não seja. Pense o que é que você pode fazer para mudar. Mas isso aqui não tá bom, o Instituto não faz isso, o Instituto não faz aquilo. O mundo tá injusto, o governo é não sei o quê. Pá, isso é uma perda de tempo absurda, assim, para sua vida individualmente, assim. Então a minha dica é ser persistente, focar ali no seu desenvolvimento, focar que todo dia você pode botar um tijolinho ali para ser construído, seja lá o que for, seja sua vida profissional, sua vida pessoal, seja lá o que for, que no longo prazo essa persistência tende a se pagar. Acho que assim, é isso. A parte técnica, se você pegar qualquer coisa, P1, PA, não sei o que, qualquer coisa, se você botar isso como mantra para você, e você parar de reclamar dos outros, para de reclamar, agradece mais, agradece pelas oportunidades que você está tendo, agradece que você está vivo, agradece e para de reclamar e todo dia vai lá e faz alguma coisinha, de forma persistente. E isso aí é o que vai dar para você tranquilidade, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. Maxwell, quais as qualificações que você fez durante o seu período da graduação? Quais a sua linha de pesquisa durante o período de graduação e agora? Onde você estudou antes e durante na faculdade? Fala aí sobre você. Me formei aí no IC, né, Ciência da Computação. Antes de entrar no IC, eu vim do finado Cefet, hoje IFAL, lá na turma em 2007. E aí, quando eu terminei o Cefet, tive que trabalhar um tempo aí não pude ingressar na faculdade de imediato. Mas aí, quando as coisas melhoraram um pouco, eu entrei no Cefet novamente, acho que já era IFAL na época. Entrei no curso de SI. Então, eu já tinha sempre essa paixão, né? Pela área de exatas. Desde a época do fundamental. Sempre gostei. E aí tinha me decidido a ir para essa área. E aí ficava naquela dúvida aí, em quais opções eu tinha. Engenharia, contabilidade, meu pai é contador. Mas aí tem aquele lado que eu gostava muito de computador também, né? Mexia, abria, tinha um computador em casa, então abria o gabinete, mexia, ficava fuçando. Era o rapaz da família que ajeitava o computador todo mundo, então eu vou para essa área. E aí, inicialmente, eu pensei em fazer SI, que é um curso que é mais voltado para o mercado de trabalho, né? Então, trabalha toda essa parte de
de administração, gerenciamento de TI, não é tão focado assim na parte acadêmica, quanto é o cursinho de ciência da computação. Então, eu comecei a fazer esse aí, lá no IFAL, e fiz um período, mas quando eu, assim, de fato entrei, eu percebi que aquilo, eu queria mais que aquilo, mas não queria só me limitar a essa parte de mercado de trabalho, eu queria algo mais acadêmico. E aí foi quando eu digo, não, então eu vou, pesquisei, aí eu digo, não, então o curso de ciência da computação é realmente algo que eu quero. E aí fiz o vestibular novo, aí passei lá para ciência da computação e entrei lá no IC em 2011. Então eu estou em 2011.2 e foi assim, onde foi o meu início dessa jornada de computação, né? A área que eu decidi para minha carreira profissional. Quando você falou que foi Cefet, você fez o técnico lá, né, no caso? E depois você ficou só o SI no superior? Não, na época que eu fiz, o Cefet era só ensino médio. Não tinha ainda. Então foi na época que eu estava saindo do Cefet, foi na época que surgiu o técnico integrado. Entendi. Então, quando eu estava lá no terceiro ano, acho que foi a primeira, aí surgiu a primeira turma lá, que já tinha a parte de técnico de informática, eletrônica e tal. Aí eu fiz lá só o médio. Entendi. É que eu fiz assentimento e eu tinha essa dúvida lá, se tinha sido também o técnico ou não. Aí você começou no superior de SI lá, quando já tinha virado IFAL, né? Que teve a junção, se eu não me engano. E se mudou por isso, porque queria a parte acadêmica. Isso. Ok. Bom, se quiser falar da parte das pesquisas já, da linha acadêmica, que você está fazendo e que fez. Quando eu entrei na UFAL, então, logo acho que no segundo período. Então, eu fiz o primeiro período, aí na turma de programação, já com o professor Rodrigo Paes, eu me destaquei na disciplina dele, o Hudson, né, que é o terror de muita gente. Então, da minha turma, eu cheguei a ser o top coder da minha turma. Um bom tempo, acho que eu acabei como top coder na época. E aí, o professor Rodrigo Paes falou com o professor Will, para ir trabalhar com ele na ZUC. Hoje a ZUC existe ainda, mas não mais na UFAL. Antigamente ela era uma empresa incubada, então funcionava lá no IC antigo, de frente ao laboratório 2, né? O pessoal do laboratório 1, o pessoal mais antigo do IC vai lembrar. Então eu comecei trabalhando com o professor Will, ele trabalha nessa linha de rastreamento de automóvel. Na época ele tem um projeto legal, que era de rastreamento de ônibus. Antes mesmo desse Citamob chegar aqui no estado, então, o professor ele já trabalhava com isso. Tem os ônibus da Veleiro, que fazia todo esse rastreamento, estimativa de chegada ao ponto de ônibus. Então eu comecei a trabalhar na Zuca, mas não foi nessa linha de rastreamento dos ônibus, foi numa linha que era de reconhecimento de veículos. Tá? Então, foi lá. Tem o professor Marcelo participou desse projeto, era parceria com o pessoal de São Paulo. Tinha eu e mais 2 alunos na graduação participando como bolsistas. Então, fiquei lá na ZUC em 2012, início de 2013, e aí foi quando eu saí da ZUC. Aí, depois eu entrei no LDS. Aí eu já comecei a trabalhar com o professor Rodrigo. Assim, adiantando, na minha vida acadêmica eu nunca trabalhei assim, num projeto de pesquisa, de fato, assim, porque o professor Rodrigo e o professor Coelho, eles têm essa pegada meio empreendedora, certo? Então, é tanto que tem o Ed aí com sucesso, que tem fruto desse empenho deles que vem de muito tempo atrás. Então, entrei no LDS, no Laboratório de Desenvolvimento de Software, no Laboratório do professor Rodrigo, e comecei a trabalhar num projeto de uma parceria do LDS com a empresa do Rio de Janeiro, da Alta Geotecnologia. Ela tinha um projeto que fazia análise de solo, suscetibilidade de cair em encostas,
toda essa parte. Então, aí eu trabalhei com o André, um cara excepcional, aprendi muito com ele. Então, a gente fazia um sistema lá, que tipo, tinha um pessoal lá da pesquisa também, a Mia, até a própria esposa do professor Rodrigo, que era a coordenadora do projeto na época, que era engenheiro civil. Então, eles trabalhavam com essa parte de modelagem lá, dos modelos, né, que faziam esses cálculos de risco, de sogra, etc. E aí entrava eu e Andrei com a mão de obra implementando um sistema Java na época, JB. E aí fiquei lá 2014, 2015. E aí em 2016 eu já comecei a trabalhar no Edge. Mas tem um ponto que eu esqueci de mencionar, é que ainda na graduação, tipo assim, eu comecei falando de pesquisa, eu em 2014 assumi a monitoria de LFA. Então eu paguei a disciplina com a professora Eliana e gostei da disciplina. E aí fiquei sendo monitor da disciplina um bom tempo, acho que foi uns 4 anos, 2014 até a época que eu me formei, 2018. Então eu tinha mais inicialmente eu tinha gostava muito dessa parte da área formal de linguagem, né, de programação. Então tinha essa parte de LFA, e aí em 2016 voltando, entrei no Edge, já tinha, era o segundo projeto do Edge já. Era um projeto com uma empresa chamada NSIS, acho que é de São Paulo, que era desenvolver um sistema para gerenciamento dos produtos que eles faziam lá, que eram baterias de todos os tipos. E aí trabalhei com o Márcio Augusto em 2016. E depois, aí fiquei em 2016, isso que eu participei nesse projeto durante 7 meses. E aí depois eu conversei com o professor Rodrigo. Aí, assim, o cálculo é uma pedra no sapato de muita gente no IC. E aí, para mim, eu tinha passado já no cálculo 1, e aí faltava praticamente as matérias de final de período de curso, e cálculo 2, cálculo 3. E aí eu defini uma meta, e digo, não, então eu vou agora mergulhar nos livros, porque eu tenho que passar nesses cálculos, que eu tenho que me formar no curso, porque isso aí eu já estava já em 2016 com 5 anos de curso, e aí já estava me incomodando. E aí comecei a estudar muito, então aí eu falei pro professor, eu vou me focar um pouquinho aqui nas disciplinas. E aí me afastei um pouco do L nesse período. E consegui passar cálculo 2, cálculo 3, e aí terminei minhas disciplinas. E aí, quando eu terminei as disciplinas, eu voltei pro Ed em 2018. Em 2018, entrei já num projeto para uma empresa chamada Ingênico, lá em São Paulo. E era para trabalhar com SDK de Android lá para um sistema deles. E depois esse projeto durou um tempo bom, começou o ano passado, depois acabou em março desse ano, aí eu já entrei em outro, no projeto da Toledo, que é uma empresa lá de São Paulo, que fabrica todo tipo de balança. Eu acho que se a gente for no supermercado deve ter uma balança da Toledo. Então estou lá trabalhando com ele até o presente momento. É nesse projeto que eu estou atualmente. Aí essa é mais ou menos a minha vida acadêmica, de linha de pesquisas e os laboratórios que eu passei na graduação. E para finalizar, aí, tipo, como eu já vinha dessa pegada de LFA, o TCC eu escolhi como orientador o professor Alcino, que se aposentou esse ano. Ele foi o meu orientador e eu decidi como tema do TCC construir uma linguagem de programação. Então, construí uma linguagem de programação chamada 2M em homenagem à minha esposa, Maria, né? Maxwell é Maria e ficou 2M. Então, eu construí uma linguagem de programação, desde analisador Lexo, sintático, e essa foi o meu projeto final na graduação. Defini o TCC. E aí me formei. Formei com o grau em maio desse ano. Fazia tempo, assim. Formei logo, mas demorou para uma grau, tem muita gente e tal. Mas
maio, não, perdão, foi março. Março eu colei grau e aí tô formado em gestão. E aí, após formado, eu pensei em ir para o Rio, tentar fazer mestrado lá nessa área de linguagens formais. Tem um pessoal muito bom lá nessa área. Só que aí, em conversa com o professor Rodrigo, eu admiro muito o professor Rodrigo, sempre desde a graduação. A primeira aula que eu vi com ele, eu vi que ele tem algo diferente, assim, consegue agregar muito às pessoas, ele tem uma experiência muito grande, ele sabe mostrar pontos positivos e pontos negativos. Você conversa com ele sobre algum aspecto. Então eu fui conversar com ele, pedir orientação, professor, eu tenho interesse de ir lá para o Rio e tal. E aí ele me deu uma sugestão, assim, mudar um pouco de área de Salmax. Assim, profissionalmente, no mercado de trabalho, que é o foco dele, essa área não vai dar muito dinheiro. Por que você não muda para IA, que é o hype aí da vez? E aí eu pensei direitinho, e aí eu decidi por mudar, né, de área. Então eu não vou mais para essa linguagens formais, eu vou para inteligência artificial. E aí prestei lá o processo seletivo do PPGI, e não precisava ir para longe, já que a gente tem essa área aqui próximo, na casa da gente, que é o IC. E aí escolhi a área lá de IA na saúde. Pelo fato, assim, de escolher, não, porque trabalhar nessa área pode ser que me proporcione a produzir coisas que vão ajudar a salvar a vida de pessoas. E aí, assim, somado a isso, eu tenho o professor Rafael. Eu tenho admiração por ele desde as disciplinas que eu falei com ele na graduação. Ele é um cara muito proativo e conversa e quer que você produza e traga o máximo de si. E aí tá sempre incentivando. E digo, então, eu vou escolher o professor Rafael. E aí escolhi ele como orientador e estamos aí na área de pesquisa, produzindo. A gente começou a pesquisa. E, inicialmente a gente já teve um trabalho aceito, uma conferência muito boa na área de informática, na saúde, qual você faz parte também. E até o momento, assim, essa é a minha vida acadêmica. Uhum. E vai submeter agora o CBIS, né? A conferência, ó. Isso, dia 7 de dezembro já temos que apresentar. Então, apresentar lá o trabalho que foi aceito. Na época que você cursou P1, era o professor Rodrigo que era professor de ciência? Eles trocaram? Foi. Porque comigo foi diferente, foi o William agora. Aí eu não sabia que eles tinham. Não, foi. Passou um bom tempo, era o professor Rodrigo. O William, na época, ele ensinava sistemas operacionais. Na época. Aí era o professor Rodrigo, só ele, não era Entendi. Eu acho também que o William entrou depois de um tempo, né? Se não me engano. Na UFAL? Não, na matéria eu acho que P1. Ou foi na UFAL? Na matéria. Na matéria, né? Acho que foi bem. Porque o professor Rodrigo, ele entrou se não me engano, entrou em 2009. Tá? E desde que ele entrou, eu acho que, se eu não me engano, ele assumiu o P3. Acho que ele já estava com 2 anos já ensinando P1 pra galera do IC. Acho que sim. E ele passou um bom tempo ainda. Depois que eu paguei P1, ele passou um bom tempo até. Era o professor Rodrigo P1 para a galera que estava ingressando e era o professor Ailton que se aposentou para a galera que repetia a disciplina. Era dividida dessa forma. Aí depois entrou o William, mas eu acho que é recente. Não sei quanto tempo, mas o professor Rodrigo passou um bom tempo dando P1. Era da graduação. Lucas, tem alguma pergunta? Eu queria saber como foi o processo do Maxwell entrar no Edge, né? Se ele desse mais detalhes como foi para conseguir ingressar, né? E como é o processo das atividades do dia a dia, né? Tá, para eu entrar no projeto foi o seguinte. O professor Rodrigo mandou um e-mail, tá? Mandou um e-mail falando dessa vaga. E aí eu me candidatei
E aí, se eu não me engano, era o Márcio. Então ele fez entrevista com o pessoal que se candidatou. Então, foi lá perguntar qual era a sua experiência, explicou qual era o escopo do projeto. E aí eu me apresentei lá nessa entrevista. Após a entrevista, depois de uns dias, o Márcio Augusto entrou em contato comigo falando que eu ia participar do projeto. E aí eu entrei em 2016. Aí você quer saber como é as atividades no dia a dia? Tipo, conciliar e o que você faz lá e conciliar realmente o Ed agora com o mestrado e como era na época com a graduação. Porque você falou que teve toda essa questão de cálculo que até te atrapalhou um pouco. Inclusive era unificado que você pagava na época. Olha, eu dei uma sorte, na verdade, porque é o seguinte, na época era unificado. E aí, quando eu decidi mergulhar de fato no cálculo, ainda era unificado. Então eu estudei muito comigo e o Stuart. Praticamente resolvi todas as questões. Só que aos 45 do segundo tempo surgiu a professora Chu, certo? Então surgiu a professora Chu e aí teve essa turma que não foi unificada, foi a turma do IC. E aí eu peguei a primeira turma dela. Então, aí como eu já estava preparado para o cálculo unificado, então foi bem tranquilo passar na disciplina dela. Eu acho que nas 3 primeiras provas eu gabaritei e só na última eu dei uma relaxada, aí tirei quase nota máxima, mas foi bem tranquilo. Mas aí eu não estava contando com isso, eu nem sabia, isso aí surgiu bem em cima da hora, essa oportunidade de pegar a turma não unificada. Pelo que eu vejo, o pessoal do IC tem até esse plano mesmo de pegar os professores próprios de cálculo, que agora tem o Manuel dando C1, parece que também vai dar C3. Inclusive, estou pagando com ele agora C1. Aí, acho que eles estão tentando realmente separar um pouco nesse sentido do IEM. É legal isso, porque tá muito... Assim, o mundo evoluiu, né? Só que a forma que é dado o cálculo lá no IEM, ainda não. Em conversas até, inclusive, com o professor Coelho, o professor Rodrigo, eles não são, assim, conversa que eu tenho com eles são a favor dessa flexibilidade, né? E dessa autonomia do IC, ter seus próprios professores, né? E não ficar misturando muito as coisas, porque o foco do cálculo para eles é uma coisa, para a gente é outra, né? Tipo, se fosse alguma coisa mais aplicada, né? Que é o caso que a professora Ju está tentando fazer, é mais proveitoso para o aluno, né? E às vezes a gente tem experiência de professores carrasca, né? Que tem lá no IEM, que às vezes prova aluno por capricho mesmo. Sim. Que ainda, infelizmente, tem muita questão do formalismo muito forte, né? Então, se você errar uma palavra, se expressar mal, então eles já penalizam muito, né? Isso, exato. Como e valorizar o conhecimento, você demonstrar a capacidade do aluno de resolver um problema, não uma forma mecânica de você resolver uma questão. Isso aí não prova muita coisa, ao meu ver, entendeu? Porque muitas questões, às vezes, eles querem que você resolva de uma forma muito mecânica. Então, o que acontece? Foi uma forma que existe de você resolver as questões e que eles cobram. Então, quando eu estudei muito cálculo, então eu comi o livro do estudo, então eu praticamente sabia, se tiver questão X, ela se resolve da maneira Y. Então, você praticamente tem que memorizar o máximo possível de forma de resolver os problemas das provas de cálculo. E quando você bater o olho, você sabe que aquela questão se resolve dessa maneira. E não provocar o aluno, instigar ele a pensar, raciocinar de fato, a resolver aquela questão. Porque às vezes tem um detalhezinho que só sai por aquele jeito. Mas eu acho que não é dessa forma que tem que ser visto o cálculo. Mas, enfim, aí entram em outras questões pedagógicas. Voltando sobre a conciliação. O que é que acontece? Hoje, eu estou atuando em 2 projetos, tá? No ED. Esse, um da Toledo, como mencionei mais cedo, da Empresa das Balanças, e da Ingênico. É uma empresa que atua na América Latina inteira, mas, se não me engano, é uma empresa francesa. Então a gente atua desenvolvendo um sistema que faz
o gerenciamento dos produtos e serviços ofertados por essa empresa. Então, atualmente eu tenho uma jornada de trabalho de 8 horas no projeto da Toledo e 4 horas nesse projeto da Ingênico. Só que isso veio pós-pandemia com o home office. Antes da pandemia eu estava só no projeto da Ingênico com 8 horas diárias. E aí, assim, é bem pesado, porque eu tenho uma jornada de trabalho de 12 horas dia. Só que o fator home office ajuda um pouco, né? Porque você economiza muito tempo de deslocamento até o IC, dependendo do horário que você vai, você gasta aí umas 2 horas dia nesse deslocamento. Esse tempo, a gente economizando no home office, a gente pode fazer outras atividades. Então, eu acordo logo cedo, faço as coisas de casa rapidinho, porque ainda tem a responsabilidade de ser casado e ajudar a esposa nos afazeres de casa. Então, eu acordo rapidinho, faço as coisinhas de casa. Então, 8 horas eu começo o meu expediente. E vou fazendo as atividades ao decorrer do dia. Quando dá a parte da noite lá, com as 7h30, 8 horas, então eu acabo o expediente. E aí vou ajudar nas tarefas de casa, de novo. E aí depois eu tenho que separar um tempo para estudar, fazer as atividades do mestrado. Então aí eu vou fazer as atividades das disciplinas e estudar alguma coisa. Pode ser lá no finalzinho da noite. Agora, assim, claro que tem uma flexibilidade que o professor Rodrigo dá pra gente. Então a gente não vai ficar ali às 12 horas encucado, trabalhando. Não, Rodrigo, é um fator muito positivo que a gente tem no ED, certo? Então tem essa flexibilização. Os gestores dos projetos, o professor Balduino, o professor Márcio, entre outros, eles facilitam para o aluno. Então, se você tem uma prova, se você tem um trabalho para apresentar, se você tem uma aula, eles flexibilizam para você fazer essa atividade. Claro que dependendo da demanda que o projeto está precisando naquele momento, às vezes você tem que abrir mão. Não é sempre que você vai poder assistir uma aula. Você tem uma entrega para hoje, então se eu puder faltar a aula, claro, é a caso do caso, né? Então eu falto e aí foco no projeto. Então é assim que eu gerencio o meu tempo hoje. Então acordo logo cedo, faço as atividades, uma aula ou outra, como hoje a gente está tendo aula remota, então algumas aulas eu escuto como se fosse um podcast e vou fazendo minhas atividades do ED. E segunda a sexta, nesse ritmo, no final de semana, aí é um tempinho bom que eu tenho para agitar as coisas de casa, ajudar a madame e, de novo, estudar. E aí é essa rotina que eu tenho toda semana, praticamente. Entendi. Uhum. E como é que você acha que o ED ele impactou no seu desenvolvimento profissional? Porque você falou que você começou a trabalhar antes do próprio ED existir, e também teve outras atividades antes, mas como é que você acha que realmente ele impactou? Ele acha que tipo, no futuro, você, caso não puder seguir na carreira acadêmica, você já vai estar bem preparado para sair e entrar numa empresa, no mercado, ou continuar no próprio ED mesmo? Tá, ó. O primeiro ponto são as pessoas que estão envolvidas hoje no ED. Né? Então, o ED hoje ele tem uma equipe que está muito bem preparada, tem muita gente competente e com muita experiência, certo? Então, eu aprendi muita coisa com muita gente, desde a época do LDS, que foi o precursor, assim, o projeto anterior do ED, o projeto anterior do professor Rodrigo, antes de criar o ED, aprendi muito com o André, certo? E depois, quando entrei no ED, de fato, aí teve o Márcio Augusto, Romero, o Márcio Aguiar, o famoso Bisonho. Então, aprendi muito com essas pessoas. E, assim, a troca de experiência, entendeu? Eles têm experiência num determinado framework, num determinado padrão de projeto, uma forma de você trabalhar. A gente trabalha com metodologia ágil, utilizando sprints, tem o daily meeting. Então, isso tudo vai agregando a você como profissional. E também, outro fator que é muito importante
é que, como a gente está sempre trabalhando com diversos tipos de projetos, então a gente está sempre mudando de escopo. Uma hora a gente está em um escopo com uma linguagem de programação, fazendo um tipo de software, um aplicativo web, o outro você já está no mobile, e no outro você já está no desktop, utilizando outra linguagem de programação. Então você vai aumentando seu portfólio de conhecimento, certo? Isso vai agregando muito a você como profissional, da forma que você abre muitas portas, né, para o mercado de trabalho, porque você tem uma gama muito grande de opções. Se você quiser mudar, assim, por exemplo, para outro estado, vai para São Paulo, então você não está limitado a uma tecnologia, a uma linguagem de programação. Você sabe muita coisa, então é mais fácil para você entrar. Agora, sobre assim, planos de profissionais, o Ed hoje, eu acho que é a empresa que paga melhor aqui no estado de Alagoas, certo? Porque eu conheço colegas que trabalham em empresas daqui, e o profissional aqui no estado, ele não é muito bem valorizado. Assim, a galera trabalha muito com o piso salarial. E o professor Rodrigo, ele valoriza muito, muita gente. Né? Então, a gente tem um piso salarial muito acima do mercado aqui. Então, isso é um chamariz muito grande e faz com que você se empenhe mais no projeto, sempre produza mais, porque o professor Rodrigo, ele sempre valoriza assim, as pessoas. E dá, assim, você vai crescendo no ED de acordo com o seu desempenho, certo? Então, se você vai se desenvolvendo, vai se destacando, você vai ganhando cargos e responsabilidades maiores dentro dos projetos que você vai atuando. Então, essa é a forma que o ED tem de agregar as pessoas profissionalmente e deixar você preparado para enfrentar qualquer desafio no mercado de trabalho. Pronto, perfeito. Obrigado, Maximiliano, por estar aqui mais uma vez, por aceitar o convite. Obrigado pela oportunidade de participar desse podcast e mostrar um pouquinho da experiência que eu tenho, né? No IC que eu vivi. E agradecer primeiramente minha esposa e depois assim, o professor Rodrigo, o professor Ime, todo o pessoal que sempre me apoiou e me ajudou muito nessa jornada da vida acadêmica e na vida profissional ao longo desses anos. Bom, professor, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui e gravar com a gente. Desde já, sinta-se convidado a aparecer em outros episódios, principalmente quando a gente for falar sobre o Gema, que acho que nem deu pra a gente abordar aqui no episódio de hoje, mas começou a trabalhar lá com os meninos e a gente tá pensando em gravar com o pessoal que participou do I3E agora, do campeonato. Sinta-se convidado. E é isso, se eu quiser dizer alguma coisa para os ouvintes, esse é o momento. Muito obrigado de novo. É isso, agradecer a oportunidade, esse LACast aqui é muito interessante, uma excelente ideia. Acho que é isso, agradecer, obrigado, e continue fazendo o podcast aqui, que acho que agrega bastante. E, de certa forma, você vai registrando a história, né? Assim, as histórias do IC, sob várias perspectivas de professores diferentes, de alunos, registrando momentos curiosos. Eu sou um ouvinte aí assíduo do podcast. Dando parabéns. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. Muito obrigado de novo, Lucas, por estar aqui comigo nesse episódio hoje. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. Grande abraço. E obrigado a você, querido ouvinte. Eu espero vocês no próximo episódio. Um abraço, se cuidem. Até mais.